Oi, pessoal. Oi, Gabinha. Eu gosto de entrar sempre um pouquinho antes para dar uma acalmada nos nervos. Apesar de que a live tem essa característica, né, de ser mais tranquila. Acho que vai ser bem legal. Oi, mãe. A Patrícia já entrou. Vou chamar ela aqui. Deu, Patrícia? Entrou. Então a gente vai falar de... Oi! Oi, tudo bom? Tudo Tudo? bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Patrícia? Tu tá me ouvindo bem? Tô, tá super bem o som. Uhum. Tá. Eu tava mexendo, né? Isolada sim, mas paradas jamais. Jamais, não dá. Agora é hora, não dá. Verdade. A gente continua na corrida, né, Patrícia? Continua. Eu, particularmente, correndo mais do que antes, vou te dizer, porque trabalhando com consultoria com negócios, todo mundo teve muita demanda. Então, pra gente foi um período até atípico, em função de ter mais trabalho. E estar em casa nos facilita porque a gente está impedido de fazer outras coisas. Então, é uma Sim. reunião atrás da outra aqui. Teoricamente a gente tem mais tempo, né, para É, fazer as nossas coisas, mesmo que a gente tenha que se dividir aí nas tarefas de casa e cuidar de filhos e tudo mais, mas ao mesmo tempo acho que a gente consegue também organizar um pouco melhor o nosso tempo, né? isso sim, consegue, com certeza. Tem um ganho, acho que até isso nos deixa mais produtivos também, né? É. Mas vamos lá, eu acho que vamos esperar mais um pouquinho ou já quer começar? O pessoal vai chegando, vai Vai dando o chegando, aviso que né? a gente está online, né? Acho que a gente pode ir falando um pouco, de repente, a proposta do nosso papo aqui. Eu lembro que eu conversei contigo na primeira semana de janeiro, acho que foi lá pelo dia 8, 10 por aí. A gente falou um monte de planejamento estratégico. Eu te entrevistei no Box Arquitetura Aham. e a gente falou muito desse planejamento estratégico ser cada vez mais realizado em um curto espaço de tempo, né? Os tirinhos curtos ali. E É, mais do que nunca agora, né, Patrícia? sem dúvida, assim. Primeiro me apresentando, né? Porque eu acho que depois o vídeo também fica salvo e o pessoal vai ver. Eu trabalho como consultora de negócio, eu tenho uma consultoria, na verdade, de projetos. Eu atuo há mais de 5 anos ajudando empresas e empreendedoras de diferentes portes em movimentos estratégicos nos seus negócios, de posicionamento, de estratégia, de planejamento. E aí a gente se aproximou em função disso, né, do meu trabalho, enfim, tive essa oportunidade de participar de uma entrevista na Box e aí a gente vem mantendo contato. Então, um prazer estar aqui com vocês, espero que o meu conhecimento ajude. Vai E ajudar aí, com certeza. E, bom, já eu entrando fiz. em planejamento, Fala, fala. está com um delayzinho. Você fez o curso, né, Ana? Sim, eu fiz o teu curso em fevereiro É, e me ajudou muito, né, a mapear esse ano de 2020. Claro que muitas coisas agora a gente tem que adaptar, né, Patrícia? Mas com certeza valeu muito a ideia ali, Bonoto. Oi, ideia. Deia, beijo, Deia. Querida, ela que nos colocou em contato até, né? Foi a nossa Aham. cupida. Aham. Mas assim, falando de tempos, né? A gente já vinha falando de um planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a primeira coisa legal de entender que ter um plano é ter clareza de onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? E qual é o caminho para chegar lá. A gente às vezes complica e coloca muita coisa em cima disso, mas é basicamente que ações eu estou fazendo hoje que me aproximam Uhum, daquele futuro que eu quero. A gente uhum. já vinha enxergando horizontes de futuro mais curtos, porque o mundo estava mudando muito rápido, enfim, tudo aquilo que a gente já ouve falar, né? Muita incerteza, muita mudança, muita dificuldade de saber o que emplaca, o que não emplaca, porque os modelos velhos já não funcionavam mais, né? Então, isso Uhum. tudo que a gente ouve falar já vinha muito presente nas nossas pautas. E o que se intensificou agora? Então, agora a gente está, desde que começou a crise, né? Assim que a gente. Lembro que foi uma sexta-feira 13 até que eu fiz minha Aham. última reunião. E aí, na segunda, eu fui para o escritório, peguei as coisas, a gente não voltou mais. E eu lembro que eu não tinha essa dimensão, ninguém tinha, né, de que a gente ia Uhum. parar de fato.
E aí, desde então, tem sido revisitar os planejamentos de todos os clientes semanalmente. A gente faz. Primeiro, a gente fez os negócios ficarem em pé, né? Como se fosse uma primeira fase da gente blindar. Bom, cortei o que eu podia financeiramente, vi o que eu podia de medidas até legais, acionei banco, consegui um respiro financeiro, desliguei pessoas que não deu para ficar com elas, né? Adequei algumas coisas. Mantive a minha marca ativa, mantive contato com os clientes, né? Então, um primeiro ponto importante é não vamos subir, vamos sumir, né, dos clientes, vamos manter vínculo, vamos se botar disponível e vamos estabilizar. Passado isso, isso já foi um processo bem exaustivo para muita empresa e determinou muita coisa ali foi determinada pelo ponto de chegada nessa crise. Muita gente estava com a casa mais organizada, muita gente tinha mais fôlego financeiro e tinha gente que realmente não sobrevive com o seu caixa, não tem organização. Então, essas pessoas tiveram mais empresas, tiveram mais dificuldade, né? Sem dúvida alguma. Deu uma cortadinha aí, Paty. Deu? Voltou? Voltou, aham. Onde é que parou, Má? Oi? Onde é que eu parei? Não me lembro. Não, eu digo, mas interrompeu a minha fala? Pra mim, não, só deu uma cortadinha. Ah, deu uma cortadinha. Tá, beleza. Então, o que eu vinha dizendo, só não sei se cortou para todo mundo, é que a gente veio de um período que a nossa primeira busca foi realmente ficar em pé, estabilizar, né? Entender, sim, bom, Uhum. Né? Baixa a cabeça, protege, quando levantar, vamos ver o que a gente vai fazer. E a gente está entrando nesse período agora, né? Então, não tem como planejar mais do que uma semana, duas. E, de fato, a nossa realidade com empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, independente dos portos, ela tendo muitos segmentos, né? Desde distribuidoras, que aí estão totalmente brecadas em função de fronteiras estarem fechadas, dos seus segmentos lá na ponta estarem com o consumo muito reduzido. Então, num cenário muito, terreno muito árido para essas empresas, até empresas de TI, de grande porte, de tecnologia, que aí ganharam com essa crise, porque tinham serviços que se adequaram ao momento, né? E todas elas a gente está rodando ciclos muito curtos, sem perder o nosso objetivo lá de médio prazo, nosso objetivo de posicionamento, sendo coerente com o que a empresa acredita, mas rodando ciclos de mensuração muito curtos, né? Faço, mensuro, vejo que eu consigo adaptar do meu produto, vejo que se o que eu sei pode gerar uma solução nova que ajude as pessoas nesse contexto. E aí vou investindo o mínimo possível de tempo, esforço, grana, né? Principalmente, mensuro o que vem, o que deu de retorno, e aí vou sentindo e vou criando o meu próprio histórico para entender como é que eu posso, né? Eu tenho que registrar isso para criar histórico para eu mesmo decidir a próxima semana. Então tá sendo muito assim a nossa realidade. Até porque eu acho, Patrícia, que principalmente assim na visão de arquitetura, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a muitas coisas, mas que não é essa visão de apocalipse como muitas pessoas estão, né, fazendo. O arquiteto vai continuar existindo, vão surgir outras demandas, né? Outras necessidades, enfim. Mas eu acho que as coisas não vão mudar, assim, como tem muita gente que tá colocando. Eu acredito, na verdade, assim, eu estudo há 5 anos transformações que a gente vai sofrer em função do futuro do trabalho, de tecnologia, e a gente já ouvia falar, vai ser um momento em que tecnologia e o humano vão se somar e precisam ser enxergados de uma maneira complementar. Nunca um anula o outro, né? Assim como a gente falou da mídia online, offline, e o jornal vai morrer, a gente vai se readequar e encontrar o nosso novo papel. Vocês não vão deixar de ser arquitetos, a gente tem que entender como é que a gente ajuda as pessoas nesse novo estilo de vida. Então, por exemplo, hoje eu estava numa reunião que o presidente de uma empresa falou que estava... eu tive reunião agora com o presidente da Peugeot, ele quer que 50% da sua... Acho que cortou de novo. Cortou? Será que... Um pouquinho. Galera, que está nos acompanhando, tá indo direitinho, só nos dá um ok aí para ver se está cortando para todo mundo. Talvez eu mude de... Ó, o Preto chegou aí também. Mas, Patrícia, voltando à questão, isso que tu estava falando, essas empresas, grandes empresas, ó, a Aninha falou que cortou, mas voltou normal, né, Aninha? Travando. O da Paty está cortando. Vamos lá, vamos ver uma coisa. Depois se
Agora bota um pouquinho mais para baixo a câmera aí. Ih, cortou. Vamos lá, vamos ver se volta o sinal. Voltou, Aninha? Para mim não voltou a Paty ainda. Ó, voltou, Paty. Vamos lá. Mas Beleza. seguindo nessa linha, né? Tem muitas essas. Ih, cortou de novo? Alô, Paty. Mayra chamando Paty. Venha, Paty. Cortou só para mim, será, gente? Dá um feedback aí. Tá fora só para mim? E aí, será que eu fecho e volto de novo? Oi. Olha, agora voltou para mim. A mãe disse que cortou aqui, a Deia cortou. Vamos tentar seguir mais uma vez, senão de repente a gente desliga e liga de novo. Entra de novo, tá, beleza. Uhum. Mas então, assim, essas grandes empresas que fazem essas pesquisas de comportamento, de tendências, né, de consumo, elas falam muito justamente nessa questão. Agora me perdi, perdi o fio da meada. E não vai ser uma mudança drástica, de a gente não vai, né, ser um... Que não vai mudar, né? Mas agora me lembrei que eu ia falar. Que vai ter muito essa conexão da tecnologia, né? Mas com esse contato humano que eu estava falando, né? Mas que o papel do arquiteto vai ser justamente camuflar esse uso da tecnologia, porque na realidade ela vem para nos auxiliar e não para ficar nos bombardeando de informações como a gente estava vivendo até um certo momento, né? Exato. Eu acho que muitas coisas que a gente vinha ouvindo, e quando eu estava falando que a gente já estudava isso, nada que a gente está ouvindo falar agora é novo. A gente não ouviu agora pela primeira vez que a gente tinha que buscar mais processos digitais, que a gente tinha que estar mais com uma presença digital mais organizada, que a gente tinha que se expor mais nosso trabalho, né, de um jeito que a gente acredita. A gente não começou a ouvir agora que a gente tinha que buscar novas formas de fazer uma coisa que talvez a gente foi acostumado a receber muitos manuais, né? Agora a gente estuda, se forma, aí uma vez formado a gente vai para o mercado, encontra um bom estágio e aí já vinha uma série de mudanças comportamentais, de tecnologia mudando isso. Então, a ansiedade das pessoas é por entender como vai ser, né? E a grande coisa desse momento é que a gente vai ajudar a construir esse como vai ser. Então, talvez se debruçar menos em tentar entender. Será que vai ser assim? Será que as pessoas vão voltar? E tentar ler um pouco mais esse cenário para encontrar oportunidades, sabe, Mar? Eu acho que, pô, se sabe que as empresas, muitas empresas estão adotando como prática que não volta a sua equipe de forma integral para trabalho, fica em trabalho remoto, para vocês é uma grande oportunidade. A maioria das pessoas não tem um espaço, um escritório em casa organizado para isso. Como tornar o ambiente, né? Como é que eu produtizo o que eu sei em serviços, talvez mais rápidos, para não perder mercado, para não sumir no mercado. Então, eu acho que não vai ser uma mudança drástica. Nada é drástico que a gente está vivendo hoje para quem já estudava. A grande diferença é que, num curto espaço de tempo, a gente se viu obrigado a agir, né? Para não ficar para trás. Eu acho que mais que isso também, a gente estava muito no piloto automático, né? Como a gente falou hoje. Então, a gente sabe de tudo isso, né? Já sabia de todas essas transformações que já vem acontecendo, mas a gente estava no piloto automático e não prestava atenção. Mas eu acho que o grande exercício que a gente tem que fazer hoje é justamente olhar para todos esses novos comportamentos, essas situações que estão acontecendo, e daí fazer, né, fazer do limão uma limonada e tentar fazer uma leitura dessas situações, né? Por exemplo, uma coisa que tem se falado muito nas nossas casas, né? As demandas vão ser outras, a gente vai começar a dar uma importância maior para outros espaços. Por exemplo, num hall de entrada de um apartamento, um móvel para a gente chegar e largar as nossas coisas, de repente tirar os calçados, porque tem muita gente que não tinha essa cultura de tirar o calçado antes de entrar em casa, né? A lavanderia da nossa casa, daqui a um pouco ter 2 tanques,
um para lavar eventualmente uma roupa e outra para lavar esses calçados, né? Então vai ter está tendo uma transformação e eu acho que então essas demandas, né, para o arquiteto vão mudar. Voltando a essa questão de pesquisa de consumo, de tendências, os próprios, como o nosso lar ele vai ser um refúgio muito maior, vai ser um lugar para a gente se desconectar total do mundo externo, os próprios shoppings, as lojas, os nossos escritórios também vão mudar. Eles também vão estar alinhados com essa nova leitura. Então, se a gente for ver, né, Patrícia, olha quantas oportunidades a gente tem, olha o mundo de possibilidades que a gente tem para projetar, para organizar com os nossos clientes, né? Exato. Eu não acho que a demanda que a gente vinha tendo vai terminar, né? Claro, a gente está vivendo um período de transição. Existe, né, uma queda de uma série de coisas, óbvio. Isso é resultado do que a gente está vivendo. Mas se a gente procurar bem, e não é nem tão bem, tá? É só exercitar a cabeça para a gente se concentrar em como eu posso fazer o que eu sei de um jeito que agora, no contexto que as pessoas estão, isso faça diferença e tenha relevância, né, em termos de consumo. Então, eu acho que é muito a ótica que a gente coloca. Hoje de manhã eu estava com o presidente de uma empresa, ele falou assim, e eles estão numa situação muito difícil, muito. Ele falou assim, a gente escolheu, e eles são um exemplo de alguém que pegou uma transformação digital que está começando, e ele escolheu acelerar. Ele falou, agora a gente vai ou não vai. E ele escolheu ir, né? E ele falou assim, a gente não pode sair desse momento sem aproveitar e sem ser um puxador de todas as mudanças positivas que a gente acha que o nosso mercado deveria sofrer. Exatamente. E eu acho que o período é esse, sabe? Mas o período é de olhar aquilo que já não funcionava, aquilo que a gente que é de uma geração nova, que às vezes até não tem facilidade com esses comportamentos de uma maneira tão natural, mas como que eu colaboro mais, como que eu torno o meu segmento mais forte, né? Como que eu me uno a um colega e daqui a pouco trago uma iniciativa que fortalece a todos, né? Que desconstrói e rompe alguns padrões que não são bons. Então, o que as pessoas também, como consumidoras, vão valorizar cada vez mais, vai passar a mudar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, assim, que a gente vai começar a ver mais valor em coisas que não são só a técnica, né? Por isso que eu digo, a sensibilidade do ser humano, isso a gente não substitui. Então, vocês como arquitetos, ninguém projeta. Quando tu coloca exatamente aquilo que tu acredita num projeto, seja um projeto de arquitetura, o que eu faço, tu imprime aquilo que é teu, tua identidade. Então, eu sinto que é um momento de se reconectar, inclusive, com aquilo que tu acredita, qual é a arquitetura que tu acredita. Porque ao mesmo tempo o mercado te mudou, o mercado. Então, acho que a nossa autoria, a gente se botar como protagonista, que embora seja uma palavra muito da moda, mas é isso, sabe? Por que eu faço o que eu faço, sabe? Por que eu empreendo? Por que eu tenho um escritório? O que eu quero com isso? Que impacto eu quero gerar? E como isso se conecta com esse momento, sabe? Faz esse exercício mesmo, assim, escreve, sabe? Põe num mapa, põe numa parede, assim. Por que esse negócio está aberto e hoje, como é que eu posso fazer a diferença? Eu acredito que passa muito por essa geração de valor, sabe? De verdade, assim. Inclusive financeiramente. Isso se reverbera ali na frente em retorno financeiro. Com certeza. É ser coerente, né? Ser coerente, exato. Ó, a Kathleen tá mandando beijo, Flávio mandando beijo, a Cristote. A Cristote é a tua fãzona, hein, Paty? Mesmo. Paty, até a própria questão do consumo, né? Vai ser um consumo mais consciente. Já vem acontecendo das pessoas entenderem esse processo de que não precisa ser tudo novo, né? Quando se faz uma casa nova, não precisa ser tudo novo. A gente pode fazer um mix, né, de estilos. Isso é uma questão não só de sustentabilidade, né? Mas ter essa consciência também de história, né? Algum objeto que, sei lá, da minha avó, uma cômoda da minha avó que eu posso trazer para minha casa, né? Isso é mais humano também, né? E não simplesmente a gente como arquiteto sair descartando tudo, né? Descartando essas histórias. Sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que a gente está vivendo e vai viver, a gente já vinha vivendo um período muito centrado na gente, muito reflexivo, né? Muito centrado no ser humano. Tudo isso que a gente ouve falar, jornada centrada no consumidor, centrada no ser humano, nada mais é do que do que um grande período onde a gente passa também a se olhar mais. Já vem se vivendo isso, né?
Então, acho que tudo que faz a gente se conectar com a nossa história, com aquilo que dá um certo aconchego, né? De a gente se ver com referência, porque um momento como esse, ele tira da gente o ruim da incerteza é que ele nos deixa meio sem referência. Quando as pessoas tentam entender o que vai acontecer, é uma tentativa de adivinhar ao que eu me apego. Tá, então agora não é isso, qual que é a próxima, né? Tá, então agora vem uma onda de, para mim, especulações do que é pós-pandemia, sabe? Porque a gente não sabe, a gente tá, olha o ponto que a gente está agora, a gente consegue supor algumas coisas. Então, com certeza, eu acho que no mercado de vocês eu vou precisar me imprimir em algumas coisas para que eu me veja com referência, sabe? Pô, eu cheguei na minha casa. Aqui eu vejo uma coisa que me lembra, uma coisa importante que me traz, de certa maneira, uma raiz de que isso é meu. Então, eu sinto que a gente está precisando, quando a gente fica ansioso por buscar saber o que vai acontecer, é uma necessidade de ter alguma certeza, né? Então, eu acho que isso é um gancho muito legal para o trabalho de vocês, por exemplo, né? Sim. Ó, surgiu uma pergunta aqui, só, antes de eu responder a pergunta da Mariana, eu só vou complementar esse teu raciocínio. Não, vamos responder a pergunta da Mariana, senão eu vou me perder porque estão entrando outras perguntas aqui. A pergunta da Mariana, pós-pandemia, vocês acreditam que os produtos sustentáveis e ecologicamente corretos ganharão mais espaço? Com certeza, né? Porque vai ter essa questão toda da preocupação com a sustentabilidade. As pessoas vão ter esse consumo mais consciente, se preocupando com materiais que sejam ecologicamente corretos, né? E como vai ter muito essa questão do espaço da nossa casa ser o nosso templo, o nosso refúgio, os próprios materiais, né? A matéria-prima, ela também já vai ser mais ativa nesse aspecto, né? Ela já vai ser mais consciente, já vai ser com essa cara e essa textura como é que se diz? O handmade, né? Isso. Sabe que a gente tem um novo negócio nascendo que é insumos químicos sustentáveis, tá? E é economia circular, é de origem sustentável mesmo, enfim. Aqui não vale a pena entrar tanto no detalhe, mas e a gente foi estudar muito esse mercado e a projeção de que a projeção gradual do aumento de percentual do quanto as gerações que estão vindo consideram, a nossa já, eu tenho 36 anos, né? Já considera a mais do que a geração anterior é muito grande, o atributo sustentável dentro da sua compra, né? Então, eu acho que essa consciência, esse senso de coletivo que a gente está criando agora, né? Que eu faço impacta no outro. A gente está exercitando isso todo dia. Sem dúvida, a responsabilidade social também das empresas vai ser mais cobrada, né? Eu não aceito mais qualquer coisa, eu quero entender a origem das coisas, a coisa da rastreabilidade das coisas, né? Da onde vem isso? O que tu fez para gerar esse produto, né? E aí a gente pode englobar isso em trabalho escravo, sustentabilidade, responsabilidade social, uma série de itens. Então, eu acredito muito que é ecológico e dentro desse projeto a gente tanto mensurou esses dados quanto falou com algumas empresas. E eles enxergam o ecológico como uma vantagem, inclusive, competitiva. Desde que genuíno, né? Desde que não apenas como um atributo de marketing, desde que, de fato, conectado com o DNA daquela organização, daquela marca. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Patrícia, eu acho também que a gente tem falado muito, quando tu estava, antes da pergunta, né? Você estava te referindo a tentar adivinhar o que vai acontecer e tudo mais. Mas eu acho também que é importante esse exercício da gente olhar hoje para o nosso negócio, né? E não ficar só pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou captar clientes? Não, como está o meu cliente hoje, né? O meu cliente que eu estou atendendo hoje e o meu cliente que eu atendi há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, né? De repente ligar, e aí, como é que ficou, como é que tá a situação? O apartamento tá atendendo às suas necessidades? Porque o que eu fiz há 6 meses atrás, um projeto que eu fiz há 6 meses atrás, pode hoje não tá atendendo, né? Então, eu acho que dar esse carinho, mostrar, né, que a gente está presente, né? Exato. E não aquela coisa, o piloto sumiu. Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, quem tá
sumido dos seus clientes de forma geral, independente do tempo que não falavam, eu já entreguei um projeto há 3 meses, há 6 meses, o momento é de se colocar disponível à disposição, né? Sem dúvida nenhuma. E tentar enxergar um pouco além da relação cliente-fornecedor, porque eu não sou tua cliente nem tua fornecedora, mas eu sou tua parceira. Talvez tu recebeu o meu material, o material que eu fiz, alguma coisa que eu comuniquei, e isso te deu um estalo, daqui a pouco tu falou, tu pode ajudar a fulana. Então, nós estamos conectados. Então, se manter presente com a nossa rede nessa hora, óbvio, né, gente? Sem ser excessivo, tendo bom senso né? Tendo bom senso, inclusive, de deixar sempre a porta aberta para quem quiser receber a nossa comunicação, tudo certo, cada um está no seu momento, mas se fazer presente e demonstrar que está disponível para o nosso cliente atual. É o primeiro grande passo, né? Tudo que parecer muito vendedor, porque daqui a pouco a gente, daqui 2 meses, a gente está com a vida mais corrida. E aí a gente volta dizendo, fulano, tô com um produto novo. Né? A gente tem que ter um senso de que agora não é hora de ser vendedor pelo vendedor. Exatamente. Então, se for disponível, né? Estabelecer um grau de empatia, tá todo mundo nessa. Cada um no seu barquinho, mas tá. Então, não sumir. Quem tá sumido é um 8 aqui, a gente tá junto. Como é que tá o projeto, como é que tá a entrega, como é que tá sendo. Preciso se fazer presente, sem dúvida alguma. Só cuidar, como tu falou, para não ficar apelativo, né? Porque como a gente tá muito nessa vibe de vamos curtir a casa, vamos viver a nossa casa, de não começar a insistir, como tu falou, essa venda, né? Exato. Tudo que for parecer muito com a intenção comercial por trás, óbvio, né, gente? A gente aqui, por mais que a gente fale que tem um propósito no nosso negócio, eu não faço as coisas nesse momento pensando em vender, mas a gente precisa de dinheiro. Então, assim, o bom senso, né? O bom senso de hora de as pessoas na sua casa que estão conectadas com uma pandemia mundial, eu vim vender uma coisa totalmente fora de contexto, sou insensível, né? Sou descontextualizada, então eu sempre pensar, tem relevância nesse momento isso, tem alinhamento com o que eu acredito e te põe no lugar de quem está recebendo, sabe? Isso é fundamental. E às vezes até não tratar o cliente como um bolo. Cliente, não. Esse cliente eu atendi há 3 meses, eu tenho um gancho talvez mais próximo, né? E enxergar os grupos diferentes. Com certeza. E também eu acho que abrir um pouco, né, o olhar, não olhar só no mundo da arquitetura, né, do nosso negócio, do seu negócio, enfim. Olhar outras áreas também, outras possibilidades, né? Prestar atenção naquelas coisas que estão dando certo e trazer para o nosso negócio, né, Patrícia? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente está com muito medo, muito preso ao como sempre foi, sabe? A gente não vai deixar de projetar. Isso que vai acontecer e eu vou só esperar voltar, porque vai voltar. Ok, é uma postura e, de fato, vocês não vão deixar de projetar essa atividade de você. O que a gente está falando aqui é como a gente vai aproveitar as mudanças, talvez, como uma forma de se destacar no mercado. Então, daqui a pouco eu faço uma coisa, mas se eu somar a minha expertise com a da Maíra, eu consigo gerar uma terceira coisa que no mercado tem muito mais valor, né? Então, olhar para o parceiro, ou às vezes até olhar para alguém que é complementar, enfim, que vocês trabalham em projeto, como alguém que pode surgir uma oportunidade se a gente chegar mais próximo para gerar uma terceira coisa que é legal, sabe? Então, parar de ver, eu acho que esses papéis, eu sou um fornecedor, eu estou criando um produto com o meu cliente agora. Ele é meu cliente, ele é meu cliente, né? Mas faz sentido, tem sinergia, a gente confia um no outro. Por que não, né? As coisas diferentes, elas não nascem desse modo, sempre foi assim, sempre será. Isso significa que tu vai deixar de projetar? Não, mas talvez sim, se tu decidir, entendeu? Eu quero fazer cursos ensinando as pessoas a, sei lá, não sei, desde que bem dimensionado e planejado, eu acho que a gente tem que estar um pouco mais aberto, sabe? Se abrir um pouco mais, sair desse modo de nosso mercado é tradicional. Sempre foi assim, ele funciona assim, a gente existe para isso. Sim, mas e o porquê não? Ele tem que estar presente, sabe? Por que não tentar isso, sabe? Acho que é uma hora boa para isso, para nos desacomodar um pouquinho. Eu gosto disso, particularmente, porque eu gosto não gosto da rotina sempre igual. Então, também de cada um se conhecer, né? Até onde que lida bem comigo, até onde, bom, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou me resguardar, vou me manter estável para esperar passar um pouco, respeitando o seu tempo. Acho que isso é bem importante.
Eu acho que é um momento bem oportuno para a gente fazer esse planejamento, mas nada melhor do que agir, né? Senão, se a gente Agir. ficar parado, Agir. E eu vamos acho perder a assim, vez. uma crise como essa, para mim, ela é muito democrática, no sentido de que ela coloca o pequeno com os mesmos dilemas de um grande e de um médio, né? Nesse sentido de que vem? Talvez quem é pequeno vai dizer, mas os grandes têm mais acesso, mas eles também têm muito mais complexidade para testar qualquer inovação. Uhum. A gente está testando inovação com empresas médias e grandes e tem uma robustez para puxar junto com isso, que a gente que é pequeno não tem, custa menos, né? Assim, a gente tem menos, talvez, investimento, capital, mas tem outras facilidades. Uhum. E tem muito conteúdo bom disponível agora. Esse é um ponto muito positivo. Tu consegue fazer cursos, ter acesso a informações gratuitamente, né? Então, não dá para dizer que o fulano tem mais acesso. Exatamente. Mas ele tem dinheiro para contratar consultores melhores, enfim. Mas, gente, se a gente quiser, tem muita coisa disponível, free, e que a gente pode aproveitar agora para a gente como empreendedor. Uhum. E tem muita loja também se colocando aí à disposição, né? Tem muitos espaços se colocando à disposição, seja para fazer live, seja para atender os seus clientes, né? Com horário marcado, quer dizer, as coisas não pararam totalmente, né? É só a gente parar um pouquinho de reclamar, eu acho, se fazer de vítima e agir, né, Patrícia? Exato. E eu acho que quando volta, eu acho que é parar de se perguntar quando volta e se perguntar como eu volto quando as coisas se normalizarem um pouco. Bom, eu volto com o meu processo melhorado, eu volto com uma apresentação comercial melhorada, eu volto com um serviço mais redondinho, eu volto com uma análise do meu histórico de compra, propostas versus contratos que eu fechei, mais analisado, entendi por que não fechou. Então, assim, aproveita para pensar menos quando. Será que é dia 5? Será que é... E pensa no que tu pode estar melhorando para quando voltar, tu tá com mais relevância, né? Tu tá melhor. Então, assim, aproveitar esse momento ou para melhorar, fazer melhoria contínua no que você já faz, ou para analisar o seu produto e pensar como é que pode oferecer isso de uma maneira diferente. Com certeza. E também eu acho que, como tu falou, né? Respeitar o momento da gente, né? Porque às vezes a gente vai ter dias que a gente vai ficar mais cabisbaixo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não é forte, a gente tá, de repente, um pouco cansado, mas eu acho que eu acho engraçado que às vezes eu ligo para algumas pessoas e aí, tudo bem? Pois é, tudo bem, tá aí. Não, tá tudo bem sim, né? A gente tá aqui, tá com saúde, a gente tá trabalhando. Sabe o que eu enxergo? Ó, Eurico, meu cliente do Café República. Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo muito, Mar, que esse momento ele define quem segue, quem é o puxador e quem é o seguidor nesse mercado, sabe? Porque como todo segmento, vai ter gente que vai chegar na frente, vai ter gente que vai atrás, e a gente tem uma ampla dificuldade de se destacar no nosso segmento. Então, quem conseguir puxar e ser algum tipo de luz, né, para o seu mercado, e às vezes é com coisas simples, gente, porque tem muita gente ainda paralisada tentando entender. Então, tem uma ideia, conseguiu conectar alguns pontos e viu que pode fazer sentido, o que tu pode fazer segunda com o menor custo possível, com o teu conhecimento. Vai ficar perfeito? Não vai, né? Nunca fiz um vídeo. Esses dias uma menina me perguntou, como é que tem um livro que me ensina a fazer vídeo? Tem, é fazer um vídeo, né? É te experimentar, é botar o pé na água, tá meio gelada, mas vai, né? Porque, gente, o que é o pior? Tu vai matar alguém se o teu vídeo não ficar incrível? Não, no máximo não vai ficar muito bom. Mas fez, sabe? Então, a coisa de que acho que é o momento que define quem vai ser seguidor, porque não conseguiu, ficou paralisado e vai correr atrás, e quem vai puxar, quem vai assumir alguma dianteira de alguma forma, sabe, Mar? Exatamente. Patrícia, tem uma outra pergunta aqui da Confeitaria Maranguelo. Pós-quarentena, vocês acreditam que as pessoas terão um maior hábito de receber em suas casas seus amigos e familiares? A gente tem visto que vai ser um momento acho que não digo introspecção, mas a casa vai ser mais um refúgio. Né? Eu acho que qualquer coisa que eu respondesse seria chute, tá? Pois eu acho que seria bem acredito. Isso é uma das coisas difíceis, assim.
A gente está com um cliente rodando uma pesquisa para entender, inclusive, eu já acho que deve ser do segmento dela, como as pessoas têm lidado com a alimentação, qual é a relação com pedir iFood, teleentrega, né? Para tentar entender um pouco assim, tu tem cozinhado, tu não tem, tu tem pedido, onde é que entra esse, né? E aí a gente começa a sentir algumas coisas que é a vontade das pessoas fazerem mais coisas em casa. Mas, claro, tudo isso é muito atípico, porque a gente está numa situação que não é normal. Então, quando a gente puder sair de novo, 100% chute que eu vou responder aqui. Eu arriscaria dizer que sim, tá? Que a gente vai querer estar mais próximo, talvez reforçar esses vínculos, né? De querer receber mais, enfim. Mas eu acho que a gente vai estar também mais seletivo. Tanto com relação ao consumo, quanto com relação às pessoas, né? Eu acho que a gente também... Essa pausa serviu para a gente entender de quem a gente sente mais falta. Então, talvez esses movimentos mais de trazer para perto quem a gente gosta e receber mais possam vir como uma tendência. O que a gente tem visto das pesquisas que a gente tem feito é que as pessoas agora estão receosas, né? Restaurante ou lugares que aglomeram muita gente, as pessoas por um tempo acho que vão estar. Ou vem com medidas de distanciamento para as pessoas poderem sair, mas respeitando algumas coisas, porque as pessoas ainda estão com muito receio. Então, talvez a casa, nesse sentido, trago menos gente, recebo mais, possa ser uma oportunidade para quem trabalha com alimentação pensar em como botar soluções em cima dos seus produtos. Pode ser. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Mas é difícil mais generalizar, sabe? Porque tem que entender muito o que seria o caso dela, como é que é o produto dela, qual é o objetivo dela, o quanto ela tem uma reputação positiva, quanto ela tem gente fiel já à marca, sabe? Mas eu acho, deixa eu ler a pergunta de novo, mas eu acho que ela estava se referindo à casa, peraí. É isso, ó, vamos ver, Confeitaria Maranguelo. Terão maior hábito de receber em suas casas os seus amigos, acho que os familiares. Não, mas acho que é um chute, porque eu não sei o que tu acredita nesse sentido. Eu acho também, porque apesar da gente ler muito que a casa vai ser o nosso templo, eu acredito também que a gente vai querer se voltar mais para o nosso lar, para os nossos amigos, a nossa família. Eu acho que vai ter muito isso, sim. Também acho. Né? Que é uma coisa de vínculo, né? Uma coisa de reforçar aquilo que eu fiquei um tempo distanciado. Então, sim. É isso mesmo, ela botou, ó, isso aí, não nos estabelecimentos. Sim. Respondido, eu entrei... Renata. Respondido? Tá. E também falar um pouquinho de luxo, né? Que pra gente, assim, na arquitetura de interiores, se fala tanto, né? Luxo, luxury, etc. O luxo, a gente também já sabe, né? Já vem trabalhando com isso há algum tempo, não é novidade para ninguém. E cada vez mais vai ser o silêncio, o tempo, estar conectado com a natureza, ter uma hortinha na sua casa, né? Eu acho que essas coisas... Ou aí, para Renata da Confeitaria Maranguelo, ter um espaço na nossa casa que a gente possa receber a nossa família com bastante conforto. Isso sim, eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta que vai continuar com uma tendência muito forte aí para o luxo, né? Eu acho que, sem dúvida, a gente vai sair disso valorizando isso que o dinheiro não compra muitas vezes, né? O que é muito simples, né? Mas que a gente se perde disso no dia a dia e acaba colocando foco em outras coisas. Então, eu acredito muito nisso, sim. Eu acho. Não sei se quer passar mais alguma coisa, Paty, mas... Gente, alguém tem alguma dúvida, quiser aproveitar um momento, a gente tem 20 minutos. Eu acho que festa menor, né? Para não fechar sem dar tchau. Ontem eu fiz uma que caiu e a gente não conseguiu se despedir. Mas eu acho, mas assim, de forma geral, o que eu tenho visto, se eu pudesse desenhar numa linha do tempo, é que quem já tá tranquilo ninguém tá, né? Assim, mas quem já tá mais seguro de saber que vai conseguir atravessar esse período, tentar primeiro não sumir, se fazer presente, de algum jeito pensando de forma coerente como a marca pode gerar algum valor além da venda de produto, engatar isso de fato uma oportunidade, sem ser pedante, sem ser marqueteiro. Isso está soando muito mal, todo mundo, né? Já vinha, mas agora a gente tem um consumidor mais exigente, não dá mais para fazer as coisas de qualquer forma.
E aí, uma vez que eu fiz isso, eu entendo o que eu posso fazer com o que eu já tenho, que com alguma adaptação eu consigo dar mais alcance, ou entregando se eu não entregava, se eu tenho um produto, ou daqui a pouco fazendo uma das etapas do meu processo de arquitetura, ali, de projeto à distância, exercitando isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu nunca tinha feito mentoria, um processo inicial de imersão online. Mas eu já descobri que tem como se fosse um quadro online que eu vou desenhando como se fosse físico. Ah, é a mesma coisa? Não é, mas eu não vou perder projeto novo agora, porque agora é um ponto crítico, né? Então, bom, com alguma adaptação eu consigo continuar fazendo. E aí, gente, sempre lembrar de preservar o valor do produto, do serviço de vocês. Se vocês fazem um projeto, vocês pegam exatamente aquilo e jogam para online, cobra mais barato, vocês estão quase que autodestruindo o valor que vocês construíram. Então, tenta trazer isso para online, mas traz com alguma modificação, traz com uma funcionalidade, daqui a pouco ele é mais rápido, sei lá, ele é pontual para uma etapa, né? Não pega simplesmente agora é online e eu produtizei isso e estou oferecendo, né? Sim. Uma coisa é a gente já contar com o auxílio do online, outra coisa é eu pegar uma coisa que eu fazia e jogar para online e cobrar mais barato. Se lembrar que essa crise vai passar, que ali na frente a gente tá com mais valor e mais força, né? Acho que isso para mim, é o que fica até agora, sabe? E se apegar menos a tentar confabular o que vai ser e tentar pensar no micro. Hoje a gente tem poder de atuação no nosso micro-universo. Como eu gero mais valor para o cliente que eu tenho, como eu me faço mais presente com relevância, e o que eu posso trazer de novo, né? Às vezes não é novo em termos de produto e serviço, mas é novo em termos de movimento de valor. Se eu me associar com alguém, eu posso fortalecer alguma coisa. Então, eu percebo esse momento muito dessa forma, sabe? E acho que tem muita oportunidade que a gente escolhe e não vê. Porque a gente se apega em muletas, né? De não dá por isso, não dá por isso, agora tem crise ali na frente. Então, tem muita gente com comportamento de se auto-boicotar como empreendedor a tempo. Agora é o momento que vem que vai separar quem vem para puxar um segmento, quem vem para seguir. Isso mesmo. Tá certo. Acho que é por aí. Mais alguma perguntinha? Gente, mais alguma coisa que a gente possa ajudar? Estão com dúvidas? Ou alguma coisa que vocês viram que é legal somar aqui no debate? Uma coisa que eu vou comentar que eu li ontem, Patrícia, talvez seja relevante aí para o pessoal também. Que já tem algumas empresas na Europa trabalhando com aluguéis de móveis. Então, nessa linha, né, de compartilhamento também, que está muito forte. Então, a pessoa aluga o imóvel e também já aluga os móveis da casa. Eu achei bem legal. interessante também nessa linha, né, das conexões, dos compartilhamentos, né, porque cada vez mais nos Estados Unidos tem muito isso, né, aluguel de bolsa de marca, alugar roupas, né, aqui a gente vê mais aluguel de vestidos, coisas assim, vestidos de festas, né, não é tão usual aqui no Brasil. E então isso eu achei interessante também, é um nicho de mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é bem legal. E acho que é bem por aí, né? Quando a gente pensou, sei lá, quem não escutou que a gente não deveria aceitar carona de estranho, que a gente não deveria aceitar doce de estranho, e a gente passou a usar Uber, né? E tudo que começa e vem diferente, vem para romper alguns padrões que a gente foi educado a ter algumas certezas, né? Eles no início causam estranhamento, até que um grupo começa a aderir e começa a criar esse movimento. Então, a gente vai ver muitas coisas possivelmente vindo nesse sentido, né? É estranho, eu ouvi durante a vida inteira que eu não deveria entrar e confiar num estranho que vai me dar carona até algum lugar. E a tecnologia veio para exponencializar uma coisa que é confiança e reputação, porque eu dou estrelinha para ele, eu avalio ele, isso fica registrado. Então, é complementar, né? Como a gente vinha falando. Já eu acho que é na nossa cultura. Exato, e a gente já se acultura isso. E eu acho que escolher, só para fechar aqui, escolher quem vai estar no nosso lado nessa hora, assim. Se cercar de pessoas que são confiáveis em termos de conteúdo, de informação. Tem muita notícia que mais nos atrapalha do que nos ajuda. Então, se fortaleçam como rede, sabe? Eu acho que isso, para mim, tem feito muita diferença. Trocar com pessoas, né? A gente ter um contato de poder dizer, Patrícia, o que tu acha disso?
eu confio na tua informação, dentro do que tu sabe, tu confia na minha, então fortalecer parceiros que sejam confiáveis. Eu tenho ouvido muito isso nos clientes, assim. Tá todo mundo sem saber, com muita incerteza, mas estipula quem vai estar ali do teu lado, sabe? Porque às vezes a gente se perde. Passou um dia vendo TV, tu tem vontade de ficar embaixo da cama e nunca mais aparecer, né? Então, vamos nos ajudar. Eu acho que isso, para quem tem um negócio, nesse momento, é fundamental. É super de comportamento, mas bate lá naquele pingo de vontade que às vezes tu precisa mais para fazer. É a vontade que a gente tem que o nosso negócio dê certo, que o negócio do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso parceiro de trabalho também dê, né, Patrícia? Sem dúvida alguma mesmo, assim. E o Eurico, que entrou ali do Café República, para mim, dá muito uma aula disso, assim. Porque eles estão fazendo entrega, a entrega foi uma coisa super nova, e aí ele já somou com uma menina que escreve livro, que manda o livro junto. Então, assim, por que não pensar um pouco além, né? Por que eu não somo a minha rede? E aí, muito da cultura da empresa vai, porque eles mandam um bilhetinho, é um vale para quando passar. Pensa em agregar coisas, né? Não existe só o desconto ou só popularizar o nosso trabalho. Tenta lembrar, bom, genuinamente a gente quer o que com esse negócio e como eu transfiro isso para online. É um exercício, né? Eu acho que a gente está sofrendo muito porque nesse momento as conexões não são fáceis, a gente precisa aprofundar. Então, coisas que a gente fazia mais assim, junta 1 e 2, dá isso e vai, agora precisa descer num nível mais profundo para fazer conexões que sejam mais interessantes para se seguir, sabe? Para levar a sério, para tocar, para botar um projeto. Tá mais difícil mesmo, né? Então, eu acho que exige mais da gente. Tem que botar a cabeça para funcionar, né? Tem que botar. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí, então, Patrícia. A gente adaptar, exatamente, como tá falando ali, ó. Até mesmo para ver se gosta, vai se adaptar, exatamente. É um momento de experimentar. É isso, então? Mais alguma pergunta? Ó, tá muito bom o nosso bate-papo. Eu tô adorando fazer live, Patrícia. A primeira live que eu fiz na semana passada, não sabia nem convidar a pessoa aqui. Eu entrei ao vivo e disse, alguém me ensina a entrar, a convidar a pessoa para falar comigo. E é isso aí, sabe? Eu acho que quando a gente, nesse momento, tem que poder entender o quanto o nosso preciosismo com qualidade, ele é uma barreira e o quanto é uma muleta para não fazer, porque tem um mínimo de um nível de qualidade das coisas que a gente vai testar, que a gente tem que conseguir ter para botar a rodar, né? Não vai botar a rodar qualquer coisa. Mas também eu acho que se desapegar um pouco. Tá todo mundo num nível de maior compreensão. Pô, eu sei que não vai chegar perfeito aquilo ali, porque o momento não é. O momento traz condições diferentes. Mas, gente, não vamos ficar parados. Vamos tentar. Dimensiona o risco. Pode bancar. O pior que vai acontecer é o quê? Faz, sabe? Faz. Não fica parado. Acho que isso para mim é fundamental agora. É aquela palavra que eu falei, aquela frase que eu falei lá no início, né? Isoladas sim, paradas jamais. Isoladas sim, paradas nunca, nunca, sem dúvida. Oi, Elisa, minha cliente arquiteta querida. Tudo bom. Que bom, espero que tenha ajudado, assim, eu também, Mar, fico bem à disposição, tô gostando bastante também de conversar. Bom, gente, eu sou horrível para essas lives que eu começo a falar e nunca paro, e eu adoro, né, então... Espero mesmo que tenha ajudado, fico à disposição, quem quiser, enfim, chama inbox, tô disponível para ajudar da maneira que der. Dani, minha cliente também arquiteta, querida. Então, estou bem à disposição, tua, inclusive, Má, obrigada pelo convite. De nada, é um prazer, muito bom. É muito bom a gente conversar, a gente fazer essas conexões, né? Não ficar só naquele nosso mundinho da arquitetura, né? A gente ir para outras áreas também, conversar, trocar umas ideias, é sempre muito bom. Porque a partir disso é que surgem outras ideias, né? No próprio curso que eu fiz contigo, na hora, tu falando de outras coisas, eu já estava a mil pensando, né? Elaborando outros cenários aí. Mas é isso, Paty. Muito obrigada. Te agradeço do fundo do coração e para todo mundo que assistiu aí, muito obrigada. E boa sorte para todos nós. A gente vai sair com certeza muito mais forte. Sem dúvida alguma, assim, eu não tenho nenhuma dúvida e acho que é olhar para isso da forma certa, respeitando o seu tempo, né? Se dando o tempo também de se adaptar a isso tudo.
Mas, enfim, espero que tenha ajudado. No meu perfil tem um acesso ali, se tu me permite falar, Ma, que tem um link direto para os exercícios do Recalculando Rota. Então, é tanto guia de conceitos quanto guia de exercícios. Muito bom, Aí eu personal, hein? Vale a pena. gostou, que bom. Reuni uma série de informações, até profissionais, de meio jurídico, de jurídico trabalhista, de comunicação, tem exemplos de clientes ali também, bate-papos, lives que a gente fez para trazer um pouco do dia a dia. Então, quem quiser consultar ali também, acho que pode ajudar, assim, de repente, nesse momento, né? Tá bom, Paty. Obrigada, Tá? obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno, Cris. Obrigada, Obrigada, Miriam. gente. Bastante gente. Desculpa a instabilidade da internet no início. Que bom que a gente conseguiu Deu tocar. tudo certo. Deu. Obrigadão, Patrícia. Tá bom. Um beijo. Um bom final de semana. Bom final de Beijo. semana.